Oi, tudo bem, gente? Hoje a gente vai começar o quinto giro de notícias do Emílias, o giro 5. Eu sou a Carolina, sou bolsista do podcast Emílias e faço engenharia de computação no TFPR. E hoje quem vai apresentar aqui o giro comigo são elas. Oi, eu sou a Laís, eu sou nova aqui, eu sou voluntária do Grupo Emílias e eu faço curso de Sistemas de Informação na UTFPR. Muito bom. Bom, gente, boa noite. Prazer, Carol. Prazer, Laís. Me chamo Ingrid Mendes, né? Também sou voluntária de Emílias, aqui da região norte, especificamente no Pará. Eu sou estudante de doutorado e de engenharia elétrica, atualmente estou no meio do período, e trago para vocês já uma notícia aqui para o nosso gírio, que é sobre os projetos das meninas digitais do SBC. Apresentar para vocês aqui o Tec Manas, que é um projeto da Universidade Federal do Estado do Pará, a UFPA. Ele é um projeto que está ativo desde 2019. Ele tem a proposta de contribuir para a conscientização e esclarecimento sobre a importância da atuação feminina na área da computação no país, visando estimular a participação de meninas nas escolas de ensino fundamental e médio do município de Tucuruí, Pará, para participação em atividades que estimulem a formação voltada ao conhecimento da computação. Aí vale uma curiosidade interessante, é que eu fiz o meu mestrado lá em Tucuruí, remotamente, durante a pandemia. Então, sou egressa de lá. Fica um salve aí para a galera de Tucuruí. Aí tá contigo, Carol. Carol, tu tá mutada, eu acho. Acontece. Mas continuando, aproveitando que a gente está falando dos meninas digitais, vamos falar também aqui do Rede Emília de Podcast, que também faz parte, né, do Meninas Digitais. E a gente quer divulgar hoje aqui o último episódio que a gente teve com a doutora Cíntia Balé. Ela trabalha no DoctorAssistant.ai e basicamente nesse episódio ela fala pra gente como que a empresa que ela trabalha usa grandes modelos de linguagem, né, as LMs, as IAs, para conseguir facilitar, para conseguir fazer consultas de forma mais eficiente, né? Basicamente, ela faz ali um prontuário, toda uma coisa, e aqui a gente também discute um pouco sobre como pode ser os avanços da IA e da tecnologia na área de medicina no geral. Bem interessante. Uma outra notícia que a gente queria apresentar também é um estudo que revelou que os cortes de financiamento feito pelo National Institute of Health, que é a Instituição Nacional de Saúde nos Estados Unidos, impactou muito mais as mulheres do que os homens. E justamente essa falta de bolsas de financiamento é principalmente preocupante na área acadêmica, porque muitas vezes as pesquisas elas não ocorrem sem esse financiamento, né? E acaba fazendo com que muitas mulheres desistam da ciência. É, com Boa. você agora. Valeu, Laís. Ótima notícia. Inclusive, bom ponto de se tocar, que é uma ferida no setor Sim. acadêmico, né? Mas bora lá, eu vou trazer para vocês agora a notícia do evento que rolou semana passada, chama Doll Girl, o Doll Girl. É um evento para aprender, conectar e fortalecer ainda mais a presença de mulheres na tecnologia. Ele foi organizado pelo DOUG BR, que é o DevOps User Group Brasil, né? E foi o primeiro evento do grupo, inclusive, né? Focado em mulheres. Vocês podem depois conferir a transmissão aí que aconteceu no YouTube na semana passada, no dia 31 de março. Também vale ressaltar, né, que se você trabalha com tecnologia, quer saber o verdadeiro desafio hoje não é apenas colocar uma aplicação no ar, mas manter ela escalável, eficiente e alinhada aos objetivos do negócio. E é exatamente essa proposta do primeiro encontro lá da Dougel que rolou. Aí fica aí o convite. Vai, Carol. Bom, gente, eu mais uma vez vou falar sobre um podcast, dessa vez não é o Emílias, dessa vez eu vou falar aqui sobre esse podcast do PPT Não Compila Tecnologia e Transformação Digital. É um bate-papo assim, muito legal, muito interessante sobre basicamente o que as mulheres techs passam ao tá construindo ali a sua carreira na área de TI. Né? E também a gente consegue, elas conversam ali, né, analisando alguns vieses, como por exemplo,
as mulheres, no geral, elas sempre precisam entregar mais, até no sentido de aplicar para uma vaga. Então, se, por exemplo, eu não tenho todos os requisitos daquela vaga, então eu não vou aplicar. Enquanto que quando você vê, por exemplo, um homem aplicando, ele aplica tendo metade dos requisitos ou nem isso, sabe? Enfim, são assuntos desse tipo, né? Coisas desse sentido que no geral as mulheres acabam entendendo, né? Um papo aí bem legal que eles fizeram, no especial mês da mulher, que vale a pena assistir ainda. E como notícias mais positivas aqui no Brasil, tem a médica Cláudia Lima Guzmão Cacho, que se tornou a primeira mulher a alcançar o cargo de general no Exército Brasileiro, que é uma conquista histórica, né? Porque é uma posição tradicionalmente masculina, né? Mas mostra que essa luta por igualdade é necessária e as mudanças estão acontecendo atualmente, abrindo caminho para um futuro mais justo. É com você, Ingrid. Opa, muito bom. É muito bom também ter notícias assim, né? De mulheres chegando primeiro, ocupando os espaços, né? Que antes não eram ocupados. É excelente notícia. Bom, eu vou seguindo aqui na sequência, trazendo também uma notícia que apareceu esses dias, de ontem para hoje, basicamente, publicada pelo perfil no Instagram da Softex Nacional, softex.nacional, que chama o evento, o edital Amazônia Geek. É focado para o pessoal de jogos, né? Se você pensa em criar seu próprio jogo, este evento, e você está na região norte, especificamente, esse evento é direcionado para você. No dia 25 de abril, eles vão dar o início do Amazônia Geek lá no evento de lançamento que vai acontecer em Manaus, no estado do Amazonas, né? Aberto ao público e perfeito para quem quer fazer network e entrar de vez nesse ecossistema. O público-alvo, né, em específico, são jovens de 15 a 21 anos, e o que eu achei mais interessante também, mulheres de 22 a 29 anos, que sejam residentes das seguintes cidades, né? Porto Velho, de Rondônia, Boa Vista, de Roraima, e Manaus, do Amazonas, que têm interesse no mercado de games e que queiram conectar os seus talentos com tecnologia e novas oportunidades na região. Então fica aqui a recomendação. Está contigo, Carol. Muito interessante, galera. Não percam aí o prazo de inscrição. Obrigada pela notícia, Ingrid. Bom, a próxima notícia aqui, eu estou compartilhando tela, mas acaba que não tenho que compartilhar muito, né? E é sobre um podcast, o Powercast, da Regina Faria, e ele está no Spotify, a gente vai deixar tudo ali no link da descrição, e é um podcast muito interessante que fala sobre IA e como as IAs existem, né? Que as pessoas elas têm muito esse medo de que a IA vai dominar o mundo, mas as IAs elas não funcionam se não tiver uma metodologia, uma estatística, uma interpretação, enfim, um cuidado ali, né, para conseguir manipular essas LLMs. E é muito interessante, quem gostar do episódio ali da Cíntia Baulé também vai gostar desse, e, enfim, gente, assista, que é bem interessante também. Fora disso, tenho também uma recomendação de livro, né? Que não é novo, mas é bem interessante. Se chama Heróis da Ciência. E, como o nome diz, né? Ele apresenta a história de vários cientistas que contribuíram de forma bastante importante para o avanço da ciência ao longo do tempo. Mostrando não só as descobertas, mas os desafios que eles tiveram que enfrentar para alcançar os objetivos. E, claro, associando aqui o tema do Emílias, né? A obra ela tem mais cientistas masculinos, né? E mostra que muitas mulheres, apesar de fazerem parte de descobertas importantes, elas não tiveram o mesmo reconhecimento, né? Como é o caso, acho que era da esposa do Albert Einstein, se eu não me engano. Ela é uma figura que também foi apagada pela história. Muito bom, bom. Excelente ponto. Gente, é um número muito bom. De fato. Então, vou seguir aqui também trazendo uma recomendação do episódio do podcast Lost Woman of Science, que é uma entrevista com a Eunice Newton-Foote, que foi a primeira a descobrir o efeito estufa.
e numa estufa de verdade, mas que, claro, não recebeu o devido reconhecimento por isso. A reportagem é da Feline Hermans, e esse podcast está aí na tela, também vai ficar na descrição aqui do Giro. E aí acredito que a gente acabou o primeiro bloco, não é isso, Carol? Depois vem o segundo bloco. Sim. Com a Fernanda. Sim, acho que está no segundo bloco com a Fernanda. E muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Gente, espero que o público esteja gostando também. Tá, ó, tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau. Até o próximo bloco. Oi, gente, voltamos agora aqui com o segundo bloco. E ele ficou especialmente para a Fernanda contar para vocês um pouco sobre o Artemis 2. A Fernanda, que é voluntária aqui do podcast Emílias, já participou outras vezes e voltou agora aqui para falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria vir aqui comentar sobre a segunda ida ao ser humano à Lua. Mais especificamente, a gente vai focar na Cristina, não tirando o mérito dos outros astronautas, mas vamos começar porque a Cristina, ela é engenheira eletricista, igual a quem vos fala. Ela também é formada em física. E ela é uma das 4 astronautas escolhidas a dedo pela NASA na missão Artemis 2, que o seu objetivo é ir à Lua. Vamos lá, o que é Artemis 2? O primeiro voo espacial tripulado do programa Artemis, ele decolou em 1º de abril de 26, que é esse ano, 1º de abril. É um voo teste para a lunagem, que é basicamente um pouso na superfície lunar, planejado para levar os seres humanos de volta à Lua já em 2028, vale lembrar isso, tá? A Cristina, ela tem 47 anos, o papel dela é de especialista da missão, ela tem 12 anos de experiência como astronauta e 1 ano de tempo no espaço, 322 dias, salvo engano. Ela fez história, fazendo parte da primeira caminhada do espaço 100% feminina, enquanto estava na Estação Espacial Internacional. Ela é formada em ciências, graduação em engenharia elétrica, assim como eu comentei, física, pela Universidade da Carolina do Norte. Ela tem o recorde do voo mais longo possível, que é o que eu comentei com vocês. E um fato engraçado que aconteceu há não tanto tempo atrás, vocês devem ter visto, que foi noticiado em vários lugares, é que a Cristina, enquanto a gente estava em fase saindo da Terra, teve um problema na parte do banheiro. E quem foi consertar foi a Cristina. Por fato curioso, foi que ela foi a única a consertar. Também vale lembrar que o ser humano pousou à Lua em 69. É um pulo no espaço muito grande. E não só é importante avisar que ela é ela é a primeira mulher a pisar na Lua. Por mais que não tenha pisado ainda, ela vai pisar. Ela participou em algumas das missões, se eu não me engano, Expedição 59, 60 e 61. Ela viveu e trabalhou na Estação Espacial Internacional. Ela teve um treinamento bem intensivo lá na Rússia, e daí ela voou no foguete russo Soyuz. Perdão se eu errei ou dilacerei a língua russa. E antes mesmo dela se tornar astronauta, a experiência que ela teve foi o desenvolvimento de instrumentos para missões e ciências espaciais. Ela trabalhava na parte de engenharia científica em pesquisas lá na Antártida e no Ártico. É importante a gente falar da Antártida e do Ártico, porque lá são bases da NASA. São ambientes que se assemelham à superfície tanto de Marte, como alguns historiadores vão para fazer testes, quanto à Lua, por causa do frio e assim vai. A gente também tem que falar que a pronúncia do nome dela, por fato curioso, a gente lê Kush, mas a gente fala Cook. E é interessante a história de vida dela e tudo sobre ela, e que ela também
tem uma página especial para ela na NASA. É interessante o pessoal dar uma lida, dar uma olhada, para ver o quão interessante as mulheres são na área do STEM. E depois dessa história de vida da Cristina e do povo da Artemis, a sua missão, vamos partir para o encerramento do nosso giro de notícias. Acaba por aqui. Eu gostaria de agradecer a Carolina, que me chamou de novo, e também o pessoal que ficou até o final. Agradecer muito pelos comentários e likes. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por quem assistiu. Obrigada pela participação, Fernanda. Foi muito bom entender, aprender mais sobre o Artemis 2 e a história da Cristina com você. Obrigada, hein, gente. Tchau. Obrigada.